Alô, Olá, boa noite. boa noite, como é que você está? Tudo bem, doutor? E o senhor? Tudo ótimo, tudo bem. Pronto Que bom. para bater, pronto para um papo aqui entre nós. Ai, que gostoso. Eu também. Eu também. Boa noite, pessoal. Ó, uma galerinha já entrou aqui. Sejam bem-vindos. Vou me apresentar aqui para quem está aqui pela primeira vez. Meu nome é Catarine Souza. Represento, junto com a Ana Beatriz Queiroz, a Baeduca. Hum. Boa noite, ó, a galera aqui dando boa noite, boa noite. E nós temos aí um projeto muito lindo chamado Doutor Me Explica, com esses papos aí, a cada 15 dias. A gente teve um intervalo um pouquinho maior, né, doutora, da nossa última conversa para cá, Foi, mas as nossas conversas, elas costumam ser a cada 15 dias. é isso. Então, vamos falar qual é o tema da nossa live de hoje, e aí a gente começa, doutor? Vamos lá. Então, a nossa última live, ela foi muito interessante porque a gente saiu desse aspecto mais de diagnóstico, de características clínicas. A gente falou um pouquinho mais sobre a experiência do Dr. Salomão com os casos, com as famílias, com as histórias. E aí a gente acabou percebendo que essa é uma necessidade de conversar sobre isso e por isso a gente definiu um tema também falando um pouquinho dessa história que o Dr. Salomão tem com as famílias, enfim. Então, o tema da nossa live hoje é o que muda na vida da família após o diagnóstico de TEA. Doutor, e aí? Me conta. Qual é, se a gente pudesse pensar, tem como a gente pensar assim, os primeiros impactos, as primeiras mudanças, as primeiras consequências que uma família vive depois do diagnóstico? Bom, eu acho que eu vou começar com uma palavrinha que eu gosto muito, que é depende. Ah, Depende de uma série de coisas, Catarina, adoro, né? adoro essa palavra. Pois é, Então, me explica. porque assim, como que uma família recebe um diagnóstico numa criança de 2 anos e meio, 3 anos, a respeito da qual eles não têm nenhuma suspeita de que a criança tem alguma coisa mais importante. Agora coloque numa outra situação. É uma criança que a família reconhece que tem problemas, a escola já se fechou, familiares acham que essa criança tem alguma coisa, embora não saibam o que. Essa criança, por conta de ser diferente dos outros, está acumulando uma série de problemas, bullying na escola, dificuldade de aprendizagem, uma série de coisas. E aos 7, 8 anos, recebe o diagnóstico de TEA. Então, o que eu estou tentando te dizer? Para algumas famílias, é o caos. É aquilo que você não espera que aconteça, é aquilo que você nem passa pela sua cabeça que você vai ouvir aquilo por parte do médico. O que que muda? Tudo. Muda a expectativa que eu tenho com relação ao desenvolvimento futuro do meu filho. Muda todo o meu planejamento familiar, tenho mais filhos ou não. O dinheiro que eu ganho é suficiente para pagar o tratamento dessas crianças, que é caro, exaustivo e prolongado. Como vai ser quando eu não estiver mais aqui e eles já for um sujeito maior? Qual é o grau de comprometimento que ele tem? Então, o que eu costumo sempre falar para a família, que nesse momento está destroçada, né? O que eu digo sempre assim: o Joãozinho que entrou aqui há 1 hora atrás é o mesmo que saiu. E ele não mudou nada. Quem mudou, ok, são vocês. Tá claro isso. O Joãozinho não mudou, tá? Ele não entrou maravilhoso e saiu com um diagnóstico na testa. Não, o Joãozinho que saiu é exatamente o cara que entrou aqui. Só que a partir de agora,
se o diagnóstico estiver correto, eu vou ter que mudar a forma como eu vejo essa criança na escola, essa criança no futuro. Eu tenho que repensar uma série de coisas. Eu tenho que repensar, inclusive, se a cidade em que eu moro tem o mínimo de recurso que esse menino vai precisar. Então, eu tenho que pensar, inclusive, numa mudança de lugar. Então, você vê que é muita mudança. Né? Para a família, nesse momento, é um caos completo. Esse pessoal vai ter que digerir essa coisa, pensar de uma forma um pouquinho mais fria. Essas coisas não se devem decidir no calor do momento, porque isso, como eu estou te dizendo, isso envolve um planejamento muito mais amplo do que simplesmente o que essa criança tem. Uhum. Por outro lado, Catarina, para aquela criança mais velha, que sofre bullying, que acha que é diferente dos outros, que vai procurar na internet porque que ela é esquisita, porque que ela não tem amigos. A família saber o que ela tem, inclusive ela, dependendo da idade, muda tudo para melhor. Por que muda para melhor? Eu vou repetir a mesma história. A Maria Tereza, que entrou com 15 anos sem diagnóstico, é a mesma que saiu. Mas o que muda? Tudo. Ela não é um ET. Ela tem um problema que tem nome, que tem tratamento, que tem uma série de coisas através das quais ela pode ser ajudada. Mas a mudança na família, de novo, é muito grande. Né? Eu vou ter que mudar uma série de coisas. Eu tenho que mudar o jeito como eu lido com essa menina que eu não sabia que tinha TEA. Eu vou parar de exigir coisas que ela não tem como me dar. Então, coisas que até ontem eu imaginava que era má vontade, preguiça. Não, é dificuldade que ela tem para lidar com determinadas situações. Muda para a escola? Completamente. Muda completamente. Quer dizer, uma criança que eu exijo coisas que ela não pode me dar, por conta de uma condição que até então não era aparente, numa boa escola tem que mudar totalmente o jeito que eu lido com essa pessoa, que adaptações eu tenho que fazer para que ela dê conta, para que eu diminua as barreiras de aprendizagem, etc. Agora, é um problemão a hora que você dá um diagnóstico. Você tem que levar em conta, assim, o máximo de empatia que você eventualmente tenha para saber, assim, como eu vou dar essa notícia para esse casal. E E que eu aí? tenho um problemão, né? Porque, assim, é um casal que eu conheço há uma hora. Então, eu tenho que usar recursos metafísicos, né, para imaginar. E outra coisa, né? Isso acontece todo dia no consultório. Um acredita que o filho é autista e fica feliz em saber que o diagnóstico é esse. O outro nega até a morte. E colocam isso de forma muito clara. E Entendi. não E aí, aceita o diagnóstico. ou seja, e aí, assim, aquele casal, ele é impactado. Essa relação, ela tem um impacto muito significativo. Claro, claro. Inclusive, Catarina, no sentido de que o impacto dessa ordem pode aglutinar esses dois, como eles nunca foram antes, e pode afastá-los, né? Então, Exatamente. o diagnóstico tem um impacto, inclusive, na estrutura familiar. Então, você tem que tomar um extremo cuidado. E, aliás, por mais cuidado que a gente tome, é muito provável, primeiro, eles não vão ouvir o que eu estou falando. Ah, é? Eles vão ouvir o que eles podem ouvir naquele momento. Eu já te contei histórias aqui de um amigo meu geneticista que faz aconselhamento familiar e que ele se perguntou: bom, eu faço os exames necessários, eu faço um diagnóstico e faço um aconselhamento familiar. Então, dependendo da condição que essa criança tem, eu tenho que dizer para esses pais
que as chances deles voltarem a ter um filho afetado com a mesma condição é, digamos, 50%, ou 25%. Então, o que ele fez? Ele pegou uma série de casais que ele atendeu lá da Escola Paulista de Medicina, há muitos anos atrás, fez o aconselhamento genético, deixou passar um determinado tempo, de alguns poucos meses, e chamou de volta os caras. Então ele ouviu coisas do tipo: fulano, quando você esteve aqui há 4, 5 meses atrás, a gente conversou longamente sobre a condição que teu filho tem. O que ficou dentro de você? Doutor, ficou que eu não posso ter mais filho porque a chance de ter outro igual é 100%. Não, ficou na minha cabeça que não tem problema nenhum, que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, que o risco é zero. Não, Catarine, não é zero e não é 100%. Não foi o que eu falei, foi o que você ouviu e entendeu. Então, também tem esse problema. Então, por mais claro que você deva ser, imaginar ser possível, é muito provável que algumas pessoas não entendam claramente aquilo que você acabou de tentar explicar. Então, por isso que sempre que eu acabo uma consulta, eu sempre termino dizendo a mesma coisa. Olha, você tem os canais de comunicação comigo, que são esses e esses. Vão surgir dúvidas, entre em contato comigo. Me liguem, me mandem um e-mail, porque vão surgir dúvidas. Aquilo que eles ouviram hoje, Caterine, não é tudo que eles conseguiram absorver. Sim. Quer dizer, tem o choque daquilo que eles estão ouvindo. Né? Então, tem isso também que você tem que levar em conta, que é o impacto que um diagnóstico mal ouvido pode trazer. E aí eles saem por aí dizendo: olha, o cara me disse que eu tenho 100% de chance. Hoje eu já ouvi coisas do tipo: o geneticista falou para mim que pode esquecer essa criança, pode partir para outra, porque essa daí vai ser um vegetal. Gente, Então, sério? então, por mais estúpido que seja o médico, e vários de nós somos estúpidos, o cara pode até pensar isso, mas ele jamais falou isso. Ele não vai falar isso, porque isso extrapola todas as coisas possíveis de você falar para um pai. O que ele pode ter dito? Olha, é uma condição séria, tem tratamento, doutor? Tem um tratamento paliativo, porque é uma doença progressiva, é provável que com o passar do tempo ele deixe de andar, ele deixe de falar, dependendo da condição. Tá? E se a pessoa pergunta para você insistentemente, mas como que vai ser essa criança daqui a 10 anos? Na medida do teu conhecimento, você tem que falar. Você não precisa falar de cara tudo o que pode acontecer. Mas eu tenho que responder de forma clara e transparente se você me perguntar. A experiência que eu tenho todo dia. Quer dizer, uma criança de 4 anos, que você faz diagnóstico de TEA, é uma criança não verbal, ainda. Vai começar o tratamento, porque a gente não sabe como vai evoluir. E a pergunta é, mas ele vai ser capaz de fazer uma universidade? Ele vai ser capaz de casar? Ele vai poder ter filhos? Ah, se você me perguntar isso sobre um filho normal teu, se eu for minimamente honesto, eu vou dizer, não tenho ideia. Perfeito. Como é que eu vou saber que o teu filho de 4 anos, que é maravilhoso, vai casar, vai ter 12 filhos, vai se formar em física? Não. Então, qual é a resposta? Querida mãe, eu não tenho ideia. Mas eu posso te ajudar no seguinte sentido. Se você conseguir oferecer para essa criança o melhor tratamento possível à tua disposição, ele estará melhor do que está hoje. Mais do que isso eu não posso te dizer. Ah, mas ele pode sarar? E a gente já discutiu isso algumas vezes. Perfeito. Hoje me Aham. E aí, perguntaram. doutor? Então, Ele pode sarar? hoje me perguntaram exatamente isso. É uma criança muito esperta, tem um TEA nível 1. É um chute, porque ele só tem 6 anos. Mas tudo indica que ele é um nível 1, que ele precisa de um nível de suporte
relativamente discreto. E a mãe me perguntou exatamente isso. Mas ele vai ser capaz de fazer uma faculdade? Não tenho ideia, minha senhora. O que eu posso lhe dizer? E aí o pai me pergunta, mas tem alguma coisa no ambiente que pode fazer com que ele piore? Sim, como qualquer criança. Suponha que amanhã você começa a bater na tua mulher. Você cria uma situação dramática na sua casa. O seu filho vai piorar. O autista vai piorar e o que não é autista também. Então, não é a condição dele que está piorando. É o ambiente que está determinando um agravamento do quadro, como seria de se esperar em qualquer criança que tenha um mínimo de raciocínio e de sensibilidade. E aí, em seguida, a pergunta foi exatamente isso. Bom, não vai piorar, mas pode sarar? E eu respondi exatamente o que eu acabei de falar para você. Eu tenho visto casos que, depois de algum tempo, os sinais, até então óbvios, não estão mais presentes. Eu não vou dizer para você que eu colhi ele. Eu vou dizer para você que os sinais que antes levavam ao diagnóstico, hoje não estão mais presentes, ou são tão sutis que não dá. Se você viesse hoje pela primeira vez com o teu filho aqui, eu jamais diria que ele é autista. Mas eu sei que ele era, né? Eu vi essa criança seguidamente alguns anos atrás. Então, Caterine, é complexo, é muito complexo. E se você se colocar no lugar do médico, é um momento muito difícil para o médico. É, doutor. É muito difícil. Porque por menos que você se envolva emocionalmente, como você acha que eu me sinto? Hoje eu tive uma consulta de uma menina que tem um quadro neurológico progressivo. Ela está perdendo habilidades que ela já tinha. Nossa. Nesse caso em especial, é uma menina que está perdendo a mobilidade. Então, quando pequenininha, tinha uma discreta dificuldade para andar, à medida que o tempo foi passando, essa dificuldade foi se tornando mais evidente. E hoje ela só anda com o apoio de alguém e pelo curso que a doença está tendo, que ainda a gente não identificou qual é, provavelmente é uma daquelas desordens progressivas. Entendi. Como você acha que o médico se sente tendo que falar isso para a família? Doutor, me conta. Não. Você tem que vestir uma capa, né, de profissional, bota uma cara de profissional, a gente aprende a fazer isso, e tenta ser, dentro da dificuldade que é, o mais humano possível. Sim. Mas, assim, é uma situação muito estressante para todo mundo envolvido. E se você, e a todo momento, você tem que tomar esse cuidado, assim, como que eu vou falar, sem deixar de falar a verdade, mas de uma forma minimamente aceitável. Sim. Agora, ainda que minimamente aceitável, não é o caso dessa família que já tinha essa suspeita. Né? Eu já fui na segunda ou terceira opinião que eles vieram ouvir. Mas de uma família que até então não ouviu isso. E pela primeira vez, você tem que chegar e falar assim, olha, os exames mostram que ela tem uma doença progressiva que vai piorar com o passar do tempo. Mas tem cura? No momento não tem. Perfeito. Como é que eu posso ajudá-la? Com a coisa paliativa que existe hoje. Fisioterapia, medicação, enfim, uma série de coisas. Mas Perfeito. é uma situação que eu pagaria para não ter estar ali naquele momento, né? Sim. Sim. Qual é o Tá. dia mais agradável para mim? Ah, Dona Catarine, ao contrário do que todo mundo disse, o seu filho não tem autismo. Ele só é um pentelho. Ele é chato. Ele tem um atraso de fala, mas ele não é autista. Isso acontece muito frequentemente. Então, esse é o diagnóstico que te dá prazer e um imenso prazer para a família, né? Então, ganhei meu dia quando eu posso falar isso. sim. É a felicidade que essas pessoas têm quando você fala isso, né? Então, uma coisa para o médico paga pela outra, né?
Sim. Tá. Então, a gente... Deixa eu perguntar uma coisa. Quando a gente pensa na rotina dessa família, a gente pode aí fazer uma previsão de mudanças que são comuns depois do diagnóstico? O que muda na rotina dessa família? Bom, vamos pegar um exemplo fictício. Tá. Vamos pegar uma criança de 2 anos e meio, que tem o que eu chamo de sinais de risco para o TEA, mas não fechou o diagnóstico. A conduta hoje, a gente já falou sobre isso, que é, tem sinais de risco, começa a tratar como se fosse. Se eu vou tratar como se fosse, dependendo da proposta de intervenção que eu vou fazer, vamos falar de uma coisa do tipo assim, 10 horas de terapia comportamental por semana. 2 horas de fonoterapia. 1 hora de terror. Nossa. E escola. 13. E escola. Nossa. Que é o quê? 6 horas por dia? Não é uma escola? Vamos pôr 4. 4. Tá. Nossa. Sim, senhora. E eu estou falando de um plano discreto, porque há um mito no mundo todo de que para uma criança autista melhorar, ela precisa de 40 horas semanais de aba. Então, alguém inventou que 40 horas é o necessário. Não, eu já escrevi sobre isso. Horas de aba, na minha opinião, depende muito do grau de comprometimento da criança, do grau de possibilidade dessa família. Como é que eu vou recomendar 12 horas de aba por semana se a tua cidade não tem aba e para Sim. fazer você tem que viajar 50, 60 quilômetros para ir, 60 para voltar? Eu tenho que levar em conta isso. Sim. Eu tenho que levar em conta, Caterine, você tem grana para pagar isso? Exato. Então, você tem dinheiro? Não, não tenho dinheiro. Então, eu vou ter que pensar numa situação não ideal. O que eu vou fazer? A gente vai começar uma briga com o convênio, se é que você tem convênio. Tem mais essa Pois variável, né? é, se é que você tem. Para conseguir que o convênio te pague minimamente o que o médico está propondo e num lugar adequado. Sim. Então, não basta oferecer o tratamento. Quer dizer, é uma clínica capacitada? É um pessoal que tem experiência com isso? É gente que vai receber essa família de forma a mais humanizada possível? Então, a estrutura familiar vai mudar completamente. Essa mãe que trabalhava o dia inteiro não vai poder trabalhar o dia inteiro. Aí, ó. Era isso que eu queria saber. Então, a não ser que ela tenha um motorista, tenha uma babá de altíssima competência, que vai poder eventualmente fazer isso enquanto eu não posso. Ou não. Ou eu vou ter que compartilhar com meu marido, se é que os dois têm empregos que permitem isso, e Exato. dividir essa carga. Eu tenho várias famílias em que, por condições específicas de cada uma, quem leva o filho praticamente em todas as terapias é o pai. Entendi. Porque é uma estrutura que para aquele casal dá certo. Mas escuta, vai mudar tudo na família? Tudo. Então, por isso que eu perguntei da rotina. Ou seja, meu filho ia para a escola, tá? Ou então ele ia para a escola, eu estava pensando numa escola período integral. Agora o raciocínio muda completamente. Acabou. Ele volta da escola, eu tenho que equacionar a terapia com um analista do comportamento, fono, TO. Ou seja, é uma. Catarine, mudou tudo. E se a criança é pequena, 2, 3, 4 anos, na minha visão, o tratamento passa a ser prioritário sobre a escola. Uhum. Então, não é assim, ele tem que ir para a escola e o tempo que der vai fazer terapia. Não. Ele vai fazer terapia pelo tempo que ele precisa e o que der vai para a escola. Tá, então, ótimo. Por quê? Porque nesse momento a parte pedagógica não tem muito sentido. Qual é a tua preocupação? Ou qual deveria ser a tua preocupação?
a saúde mental dessa criança. Não se, mas ele tem que ir para a escola para se socializar. Depende. Muita criança autista não se socializa na escola. Muito pelo contrário, é colocada de lado, sofre bullying. Então, eu acho saudável que ela possa ter algum tempo para ir à escola. Mas nesse momento, o tempo prioritário dessa criança tem que ser dedicado à terapia dela. Perfeito. Agora, outro cuidado que você tem que tomar, o excesso que algumas famílias promovem para a criança. Fazem tudo. Assim, aba, fono, TO, psicomotricidade, psicopedagogia, psico não sei das quantas, hebraico, natação, judô, cavalo, Deus do céu. Então, compete ao médico discutir com eles exatamente, eventualmente, uma diminuição naquilo que está sendo exigido dessa criança. Tá, então deixa eu fazer uma pergunta. Esse excesso, doutor, ele costuma acontecer com qual objetivo? Os pais, eles acabam, então, se excedendo em colocar o filho em diversas atividades e exigir. Me conta aí, na sua experiência, por que os pais acabam se excedendo? Por uma razão muito simples, né? Porque se eles aprendem que o estímulo ambiental é importante, e se eles já leram aquela coisa de que ou você aprende tudo até os 3, 4 anos de idade ou não aprende mais, que é a tal janela de oportunidades, não só com criança autista, mas com criança típica, fazem um monte de coisa. Então, metade dessas coisas que eu te falei, tirando aba, tem um monte de criança típica fazendo. Ah, sim. Com bom, psicomotricidade, neuro não sei o quê, biofeedback. Por quê? Porque eu quero que meu filho seja o melhor possível, portanto, quanto mais estímulo ele receber, melhor. Não é verdade. Então, e aí eu Sobrecarga de estímulo pode piorar o cara. entendi. Porque o que eu fiquei pensando aqui, vou pensar como mãe. Mora ali uma esperança de se eu estimular muito meu filho, os sinais, os sintomas podem ser discretos a ponto de eu Sim, pensar numa cura? sim. É aquela ideia assim, quanto mais, melhor. Né? Entendi. O quanto mais, melhor não vale em todas as situações. O que você precisa oferecer para o teu filho, seja ele típico ou não? Aquilo que ele precisa. Ele tem que ter tempo em que ele não faz nada? Sim, senhora. Sim. Eu fui para a escola pela primeira vez, na minha época, isso era casa, até os Aham. 7 anos de idade. No entanto, quando você entrava na escola, se aprendia em uma semana a ler e escrever. Se chegava pronto com os pré-requisitos que você ia aprendendo sozinho. Fazendo o quê? Brincando, inventando, fazendo, fabricando. Nossos filhos pequenos hoje não fazem mais isso. Sim. Uma criança de 2 anos e meio, 3 anos, hoje na creche, já entra numa sala que tem letra pendurada para todo lado, o nome de todos os colegas pendurados. Você já começa a expor a uma situação em que boa parte deles não está nem aí, não está nem interessado para isso. Sim. Mas como você aprendeu que ou ele aprende tudo agora ou não aprende mais, eu sinto muito, ele vai fazer Kumon, ele vai fazer psicomotricidade, ele vai aprender inglês, hebraico, enfim. A gente tem que tomar cuidado com isso, acho que compete ao pediatra e, obviamente, ao neurologista, psiquiatra, se for consultado, deixar claro que esse excesso é altamente prejudicial. Sim. Então, Sim. ter muito não é necessariamente o melhor. Isso vale até para a constituição do teu cérebro. Se você tiver neurônio demais, você pode ficar deficiente. Olha. Se você tiver neurônio de menos, você pode ficar deficiente. Se você tiver neurônio a mais, entre 1 ano e 3 anos de idade, você pode ficar autista. Então, eu não preciso ter mais. Pelo contrário,
né? Tem aquele mecanismo que a gente já falou de morte neuronal programada, que é a tal coisa da plasticidade cerebral, né? Uhum. Então, tem que acontecer, num determinado momento do desenvolvimento, a morte de 50% dos neurônios com os quais você nasceu. E se não acontece, você vai ter consequências severas. Perfeito. Então, de novo, ter demais é tão ruim quanto ter de menos. Tá. Daí, deixa eu então perguntar uma outra coisa. Você disse que aí a rotina muda, fez aí uma previsão dentro de uma simulação de uma situação e de um caso. Essa rotina, ela muda para sempre. E aí o que eu estou querendo dizer é, os pais, essa carga horária, vamos supor, essas 14 horas, isso é para o resto da vida? Essa mudança Não, de não é. rotina? Não, não é. Mas aí a gente vai entrar no outro problema. Então, eu vivi hoje uma situação que eu vou dividir com você. Ótimo. Uma clínica de reabilitação de uma outra cidade pediu para a gente marcar uma entrevista online para discutir o caso de uma criança de 2 anos e 2 meses que, entre aspas, eu estou acompanhando. Marquei a entrevista, hoje às 13 horas a gente teve pelo Skype um encontro com 2 profissionais, uma psicóloga e uma fono. E aí eu perguntei, o que vocês gostariam de discutir a respeito do fulaninho e tal? Não, é o seguinte, doutor, que ele está fazendo uma série de tratamentos, mas a resposta dele está sendo péssima. Ele não responde, ele não colabora, ele não está tendo nenhum ganho. A gente está procurando outras formas de ajudar, por isso que a gente entrou em contato com você. Aí eu vou pegar a ficha do cara. Eu vi essa criança uma única vez em março de 2022, quando eu fiz o diagnóstico. E não vi mais. Então, posso dar um palpite agora com relação ao que está sendo feito? Não. Não. O que você pode me dizer assim, mas ele continua autista. Sim. O diagnóstico provavelmente não mudou. Mas a criança que eu vi há 2 anos e meio atrás não é a que está agora presente. Pode estar melhor, pode estar pior, pode estar igual. Em qualquer uma dessas circunstâncias, muda a conduta. Perfeito. Assim, está fazendo 10 horas de aba, está fazendo não sei o que tal, e não está indo bem. Que alternativas a gente tem para ele melhorar? Dependendo do juízo que a gente faça, aumentar as terapias. Dependendo do juízo que você faça, muda de clínica. Porque tudo indica que até agora o que estão fazendo não é de qualidade suficiente, porque ele continua igual. Ou, será que está na hora de tomar um remédio? Perfeito. Há 2 anos atrás não tinha. Mas o que acontece? Uma criança que tem diagnóstico de TEA deveria minimamente ser vista pelo médico a cada 6 meses. Eles não voltam ao consultório. Ué, Quando muito, sim, quando muito, os que mais frequentam o meu consultório voltam de ano em ano. e por quê, doutor? Ué, porque ele acha que eu estou acompanhando o filho dele. Aí essa moça de hoje falou assim, ué, mas quando a gente pergunta para a mãe se o senhor o acompanha, só se for espiritualmente, porque o cara nunca mais apareceu aqui. Quer dizer, não, eu vi essa criança, mas eu não estou acompanhando. Perfeito. Então, a família deveria, e não tem que ser, não tem que voltar para mim, tem que ter um acompanhamento médico, principalmente quando ele está tomando algum tipo de medicação. Ninguém pode dar esse tipo de medicação a longo prazo sem controle médico, é um absurdo isso. E eu tenho famílias que não vêm no meu consultório há 5 anos e estão dando o mesmo remédio de 5 anos atrás. Então, assim, a gente fala muito mal do médico, que o diagnóstico é errado, mas a gente tem também uma participação limitada das famílias. Entendi. Quer dizer, como que eu vou seguir um tratamento médico que inclui um monte de profissionais e me baseio
uma coisa que o cara viu há 3 anos atrás. Como assim? Então, Entendi. o nosso paciente não tem esse hábito. Quer dizer, e a gente fala, né? Eles perguntam na hora de sair do consultório. E quando eu volto, doutor? Se possível, dentro de 6 a 8 meses. Mas também, que nem aquela história do geneticista. Ouviu e não entendeu nada. Porque não volta. Então, tem problemas também que você tem que lidar com essa dinâmica familiar, que é uma coisa. Não sei nem explicar como é que alguém mantém um filho fazendo um tratamento prolongado, baseado num diagnóstico que foi feito há não sei quanto tempo atrás, e não volta para saber está melhorando, não está melhorando, tem que mudar alguma coisa, não tem que mudar, enfim. Perfeito. Tá, com essa observação que o senhor fez aí das famílias não voltarem, eu fiquei pensando em outra coisa aqui. Existem famílias que, por algum motivo, não tratam, é quase assim, eu vou negar essa informação. Sim. Então, se esse é um diagnóstico que não tem cura, então não vou tratar porque eu não acredito na melhora, eu acho que meu filho vai ficar comprometido pro resto da vida, então eu vou tratar isso como uma condição que está e eu rejeito a hipótese de levar essa criança para tratamento. Existe, doutor? Não, você tem posições até religiosas com relação a isso. Como assim? Você tem, você tem posições religiosas com relação ao uso de vacina, com relação à transfusão de sangue, com relação a uma série de tratamentos que algumas religiões, por determinados dogmas, não admitem. Eles preferem que essa criança se vire sem esse tipo de auxílio. E tem uma outra coisa, que é aquilo que você mencionou, é a negação daquilo que está na sua frente. Esse médico está equivocado, não acredito no que ele está falando, é só o jeito do meu filho, ele só é igual a mim. E o azar da criança é que ele é igual ao pai. E vai continuar pela vida O fora pai tá sendo igual ao certo que pai. é, né? Então, e tem o outro extremo, né, que eu acho doloroso, que é eu sei o que meu filho tem, eu sei o que ele precisa, mas eu não tenho como oferecer para ele. Perfeito. Você lida com uma população pobre que não tem, às vezes, acesso ao tratamento mínimo necessário. O poder público, no caso de TEA, te dá muito pouco, né? A gente já discutiu isso aqui. Então, realmente, é uma situação, em alguns casos, extremamente triste, né? Sim. Porque eu trabalhei muito tempo num laboratório, numa universidade de São Paulo, que a gente atendia gratuitamente toda a comunidade de São Paulo sem cobrar nada. Porque a gente usava esse material para pesquisa, havia uma troca razoável entre eu te atendo e uso os dados para pesquisa, etc. Né? E a coisa mais dolorosa era assim, o seu filho tem autismo. E aí eles perguntam, e agora? E agora a senhora tem que procurar um tratamento baseado no laudo que a gente vai fornecer. E eu sabia que uma boa proporção das pessoas que a gente atendia lá não iam fazer tratamento nenhum, porque eles não tinham condições mínimas de fazer. A palavra que me vem assim é quanta desesperança, né? Assim, o que você faz com isso tudo? É isso, Olha, cada um de nós tem um poder muito limitado no país em que você vive. sim, Né? Então, eu sempre costumo dizer isso, né? Eu, como médico, não tenho poder para resolver algumas políticas públicas que estão evidentemente erradas. Mas se eu tenho a possibilidade de falar sobre isso, se eu tenho disponibilidade de fazer lives, se quando eu sou convidado para congressos, eu vou sem custo nenhum para o congresso. Eu tenho um prazer enorme em ir. Do meu jeito, eu estou fazendo o que eu posso. sim, sim. Agora, tenho poder para mudar as políticas públicas de atendimento à TEA? Não, eu não tenho. E eu já tentei isso. Durante muito tempo, eu pertencia a um comitê que se reunia, eventualmente, em Brasília para discutir isso.
Ah, e aí? Perda de tempo e de dinheiro. Absolutamente. A gente ia para Brasília, passava 2 ou 3 dias lá, Ah, discutia o dia inteiro o que seria legal fazer e nunca se fez nada. ai, doutor, sério? Sério. Tanto assim que, depois de algum tempo, eu mandei um e-mail dizendo que eu estava fora do tal do encontro, nunca mais fui. A gente chegou, a partir desses encontros, fazer umas apostilas sobre TEA, que o Ministério da Educação acabou publicando, mas ficou nisso. A gente não conseguiu mudar nada importante na forma como essas crianças são tratadas no Brasil. Que triste. Muito triste. Né? Mas é a tal história que eu estou te falando. Cada um de nós, na medida das suas possibilidades, tem que falar. Né? Às vezes a crítica que você faz é uma ajuda que você está fazendo. Ah, Né? sim, Quando sim. que isso vai mudar? Isso vai mudar quando um filho de algum presidente nosso for autista, como aconteceu nos Estados Unidos, como aconteceu em outros lugares. Quando uma dessas pessoas que tem o poder de mudar de forma muito óbvia políticas públicas, quando ele sentir na pele, é provável que ele passe a ter uma atenção maior para isso. Exatamente. Então, é torcer, entre aspas, para que os nossos dirigentes tenham parentes próximos com autismo. Sim. Porque talvez aí eles fiquem mais alertas às Mais necessidades que sensíveis essa ao tema, população né? precisa. Sim. É, perfeito. Tá, doutora, eu vou resgatar aqui. Ó, eu vou voltar às Não é verdade. Tem gente falando aqui, é verdade que todos nós Nós temos temos traços de traço de autismo. autismo? Não, é verdade e não é. Então, Por que eu digo isso? Se você for ver as características básicas do autista, se você for chato o suficiente, você vai encontrar em todo mundo algo que te lembre daquele cara. Um exemplo, nem todos nós, principalmente os homens, são excelentes do ponto de vista de relações sociais. O homem, de uma forma geral, é muito menos empático, tem menos amigos, não gosta de discutir a relação. Mas ele é autista por causa disso? Depende do grau em que isso está presente. sim. E o resto? Não, o resto ele não tem estereotipia, não tem. Então, ele não é autista. Está correto falar que ele tem traços de? Não, não tem traços de. Porque as características do autismo nada mais são do que o exagero de coisas que a população geral tem. Perfeito. Então, está absoluta. Quando se fala isso, afinal de contas, todo mundo tem, é um jeito de você minimizar o problema. Sim. Ah, o meu filho é autista? Não, mas e daí? O Messi também é, o CEO, não sei das quantas é, o Elon Musk também é, o dono da Microsoft é. Então, o que que isso mostra? Então, não é tão importante isso, né? Será que eu preciso tratar mesmo? Será que se eu não tratar, ele vai ser dono da Microsoft daqui a 50 anos? Então, tem esses extremos que você tem que tomar muito cuidado, né? Agora, tem uma coisa chamada fenótipo ampliado do autismo. Aô, explica. Então, você encontra muito isso em famílias de crianças autistas. Pai, tio, avô, bisavô, com, e esse sim, sinais atenuados de autismo. Então, história que você ouve toda hora. A maior parte desses pais trabalha com tecnologia da informação. Isso faz dele um autista? Não. Mas isso faz dele ser dono de um cérebro que é um cérebro sistemático, que é a característica fundamental do cérebro do autista. Mas e no resto, como é que esse cara é? Não, ele é socialmente minimamente adequado, ele se comunica minimamente bem, conseguiu encontrar uma mulher que o aceita e o tolera do jeito que ele é, então provavelmente ele não é autista. Mas ele pode ser aquilo que a gente chama hoje fenótipo ampliado do autismo.
Se você pesquisar direito em famílias de crianças com TEA, é extremamente frequente. Pai, tio, avô, tem um jeitão diferente. Ok. Mas, assim, não é todo mundo que tem, né? Eu acho assim, quando você tem esses traços de forma muito discreta, não vale a pena falar que você tem traços de autismo, né? Obviamente. Acho que isso, de uma certa forma, é minimizar o problema do autismo. Perfeito. Você ia perguntar uma coisa que eu te interrompi. Na verdade, eu estou resgatando as perguntas que algumas pessoas foram fazendo aqui enquanto a gente estava conversando. Qual a necessidade de acabar? Agora eu vou perguntar, são perguntas que não têm relação com o tema, mas que a gente, quando pode, responde, né, doutor? Qual a necessidade de acabar? Depende. A palavra mágica é depende. Fala. Qual a necessidade de acabar com a estereotipia, sendo que ela não é prejudicial? Não, em primeiro lugar, você não acaba com a estereotipia. O único jeito de acabar é amarrar as mãos do cara. Se for estereotipia manual. Então, não existe isso. Você não acaba com a estereotipia. Primeiro que você tem que entender o que é estereotipia, né? Quando o autista é verbal e quando ele consegue se comunicar bem, ele te diz que ele se organiza quando ele tem estereotipia. Então, na verdade, pode ser ruim para você que está vendo, mas pode ser ótimo para ele. Então, se a estereotipia não interfere com a vida dele, se não causa dano, porque algumas estereotipias o cara pode até se machucar. Mas se não for o caso, esquece a estereotipia. Alguns medicamentos que você usa não para diminuir a estereotipia, mas para diminuir agressividade, hiperatividade, etc., podem diminuir um pouco a estereotipia. Mas não é esse o objetivo. Então, as pessoas às vezes se preocupam não com aquilo que é mais importante, mas com aquilo que é mais visível. Estereotipia é muito visível. Sinto muito. Sinto muito. É uma coisa que, para alguns autistas, é absolutamente fundamental que faça. Então, qual a estereotipia que deve realmente chamar a tua atenção e procurar um auxílio? A estereotipia em que ele se machuca. Perfeito. Essa sim é danosa. Perfeito. Perfeito. Estou aqui olhando as perguntas, tá, doutor? Tentando puxar aqui. Aqui algumas pessoas dizendo que a gente, quando comentou da rotina, a rotina, né, de filho, quanto muda. Doutor, eu queria saber se a fono e a TO também são ABA. Acho que a pergunta é se elas precisam ser, né? Olha, o ABA, certo. basicamente, é uma técnica usada por psicólogos. Isso, é uma ciência, né? Agora, a ciência ABA ela passou a ser usada também por muitas fonoaudiólogas, que se apropriaram da base teórica do ABA para fazer aquilo que lhes compete, que é trabalhar com comunicação. Perfeito. As nacionais, habitualmente, não têm esse tipo de formação. Até porque a proposta de uma terapia ocupacional é muito diferente. Agora, é claro que se essa pessoa trabalha numa clínica em que todo mundo faz ABA e acaba aprendendo um pouco, ela vai usar as bases do ABA até para comprar pão na esquina, até para dar um presente para o marido. Obviamente, vocês que mexem com ABA devem fazer o diabo com os maridos, né? Porque é o dia inteiro. Ah, sim, claro que você faz. Você não dá chocolate para ele, mas você aplica a ciência ABA. Claro que você aplica. Ô, Catarina. Mas não é fazer o diabo com o marido, né? Não seja mentirosa, é óbvio que você usa. Escuta. Doutor, meu marido está assistindo. Escuta aqui. Veja a seguinte situação. Hoje foi dia de aniversário do teu casamento. O seu parceiro chega, não te dá parabéns,
não traz presente e esqueceu. Ele vai ser punido. Não vai ser punido, Catarina. Ele não vai apanhar necessariamente. Agora, inverte a situação. Ele chega com uma dúzia de rosas, um colar de esmeraldas e 3 braceletes. Ele vai ser altamente compensado por um beijo, por um abraço, por uma bebida que ele adora. Se você quiser reduzir a uma forma muito simples, o ABA, basicamente, é uma coisa que funciona desse jeito. Isso, é uma ciência do comportamento que Sim, pode contribuir. Aonde tem comportamento humano, é uma ciência que pode contribuir, claro. e é muito importante, né, que todos os profissionais consigam agora, falar uma língua próxima, olhando para o mesmo rumo, né? Mas tem muita família que me diz assim, eu preciso de um laudo dizendo que a minha TO seja ABA. Não, não precisa. Porque não faz parte da formação habitual de uma TO. Se ela também for ABA, maravilha. Mas, por exemplo, se ela tiver um bom conhecimento básico sobre o ABA, na hora que ela vai fazer um programa de integração sensorial, ela vai usar isso. Sim. Mas se ela não usar, e se ela for capacitada com a integração da AIDS, ela vai fazer muito bem isso. Então, o que eu só estou te dizendo assim, não é absolutamente necessário. Não é absolutamente necessário para fono. Mas se ela for, ela vai ser mais efetiva. Agora, quem tem que ser ABA de verdade é a psicóloga. Essa não dá para fugir. Sim. Né? Então, não tem como. Perfeito. Outra pergunta. Uma criança com atraso no desenvolvimento é autista? Não, vamos mudar a história. Uma criança autista frequentemente tem atraso no desenvolvimento. Nem toda criança que tem atraso no desenvolvimento tem autismo. Uma criança que tem autismo, em 40% a 50% dos casos, tem deficiência intelectual também. Nem todo deficiente intelectual é autista. Boa parte das crianças autistas tem uma dispraxia de fala. Nem todos que têm dispraxia de fala são autistas. Perfeito. O que caracteriza autismo? Aqueles domínios que a gente vive repetindo. Perfeito. Mas como cada autista é diferente dos outros, e como você tem muitas comorbidades, cada comorbidade vai dando uma tintura especial para aquela criança. Por isso que não tem 2 autistas iguais. Não tem. Eles são parecidos porque têm algumas características em comum, mas eles têm enormes diferenças. Então, por isso que eu não gosto muito quando a gente discute assim, o que você faz com os autistas? A primeira pergunta, de que autista você está falando? Do João, que tem determinadas características, do Alfredo, que tem outras, porque a resposta vai variar com relação a isso. Sim. Então, quebrar esse estereótipo que a gente tem. Não, a criança autista tem que estar em escola regular. Será? De que autista você está falando? Sim. Você está falando de um autista não verbal, de 12 anos de idade, agressivo e hiperativo? Não sei se ele vai se dar bem numa escola regular. Estou falando para ele. Sim. Se a frequência da escola regular vai ser boa para ele. Ou se ele estaria melhor numa escola mais especializada. Então, de novo, acho que a gente tem que fugir dessa história, né? Todo autista tem que tomar risperidona? Não. Alguns têm que tomar, outros não têm que tomar, outros têm que tomar outra coisa. Então, parar de falar neles como se fosse assim, indivíduos com síndrome de Down têm que estar em escola regular. Catarina, de que Down você está falando? Sim. Que características tem essa criança? É isso que vai definir. Parar de achar que tudo é 1 mais 1, né? Pois é. É um perigo quando você fala dessa história de que todos que têm determinado diagnóstico necessariamente têm que seguir o mesmo protocolo.
Não, óbvio que não. O Perfeito. tratamento que você propõe, o tipo de escola que você propõe, tem que ser feito sob medida para aquela criança, ou adolescente, ou adulto, né? Ótimo. Tá, outra pergunta. Qual a idade mais segura para fechar o diagnóstico suporte nível 1? 6, 7 anos de idade. Olha, por quê, doutor? Quem é suporte nível 1? É o verbal, é o que não tem uma comorbidade importante, é o que não tem deficiência intelectual. Quando que eu tenho certeza disso? Quando a criança é mais velha. Como é que eu posso afirmar que uma criança de 3 anos, não verbal, como é que eu posso classificar essa criança hoje? Se você me insistir, eu vou dizer que ela é nível 3. Por quê? Porque ele não está se comunicando, porque ele está muito isolado, porque tem muita estereotipia, e eu não sei se ele tem deficiência intelectual ou não. Entendi. Então, quando que é mais seguro? Quando ele chegar numa idade em que essas coisas possam ser avaliadas. Repete a idade, doutor, que é uma pessoa que travou para ela, ela não ouviu a Não, idade. eu estou chutando, é por volta de 5, 6 anos de idade. Perfeito. Quando eu já posso avaliar a inteligência, quando eu já sei se ele é verbal ou não, quando eu já sei se ele é verbal o suficiente para se comunicar com o mundo ou não. É isso que vai definir. O que determina o nível de suporte, na verdade, é o grau de funcionalidade dessa criança. Uma criança de 3 anos, eu não tenho como avaliar isso. Então, o que esses pais têm que saber? Que nesse momento não tem nada que ficar perguntando qual é o nível. Não é, isso não tem sentido. Se você for avaliar hoje, ele vai ser subestimado. Perfeito. Ainda que eu queira fazer uma avaliação neuropsicológica numa criança pequenininha, ela é muito limitada. Você sabe disso melhor do que eu. Eu posso fazer. Hoje eu tenho testes não verbais, eu posso fazer até numa criança que não é verbal. Mas ela é muito limitada. E a pergunta é: em sendo tão limitada, vale a pena fazer? Não, na minha opinião, não. Vale a pena trabalhar para que, o quanto antes, eu possa aplicar os testes de uma maneira fidedigna. Para Perfeito. acabar com esse negócio assim, mas qual é o nível? Não, nesse momento o nível precisa de suporte importante. Perfeito. Tem uma pergunta aqui que eu gostei bastante, doutor, que eu acho que está muito dentro do que a gente está conversando. Meu filho tem 2 anos e meio e não fala palavras, mas emite muitos fonemas. Com isso, é um sinal que a fala vem? Já tem o diagnóstico de Não, autismo. não. Não é sinal nenhum. Mesmo aquele autista que começa a repetir tudo o que você fala, através de ecolalia, não me garante que ele vai usar a linguagem de forma funcional. Entendi. Mas eu posso dizer que isso é pré-requisito para? Não, você pode dizer que uma criança típica, no desenvolvimento de fala, em algum momento faz isso. Perfeito. Agora, se esse cara vai, a partir daí, seguir toda a sequência para aquisição de uma linguagem funcional, e se ele parar nisso que ele está fazendo até os 10 anos de idade? Entendi. Então, assim, vocalizar é uma coisa, falar é outra coisa. Perfeito. Falar palavras também não é necessariamente comunicação. É, a gente tem uma live só sobre isso, né, doutora? Tem criança que fala tudo que ouviu na televisão ontem à noite, mas que não se comunica. Então, ele é verbal? Ele é verbal no sentido de que ele emite sons que nem um papagaio. Perfeito. Mas isso é comunicação? Não, isso não é comunicação. Isso é funcional, né? Pois é. Perfeito. Doutor, deu tempo. Já deu Sempre tempo. já deu. Passou O rápido, tempo mais uma voa, vez. minha querida. O tempo voa. Pessoal, não sei, eu acho que eu não consegui aqui resgatar todas as perguntas. Eu vou pedir a gentileza de vocês em enviarem por direct. Ou deixar ali nos comentários, porque todas as lives ficam salvas. Dr. Salomão
coloca no canal do YouTube dele, nós também. Então, se puderem compartilhar, seria bom, né, doutor? Claro, quanto mais E gente aí, olhar, daqui 15 melhor o dias. nosso trabalho, né? Exatamente. Nós que agradecemos aí. E até daqui Tá bom. 15 dias, né, doutor? Tchau. Um abraço, pessoal. Bom descanso. Não faz muito aba com seu marido. Seja discreta, tá? Tchau. Beijo.